E nesse vídeo vamos falar sobre algumas notícias veiculadas recentemente que dão conta da possibilidade de aumento do payout pelo Banco do Brasil e, consequentemente, dos dividendos pagos aos seus acionistas. Vamos traçar algumas projeções com base nessas informações e também projeções de lucro líquido, preço teto e margem de segurança, já considerando o novo valor da cotação depois do desdobramento das ações do banco. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Inicialmente podemos ver os dados básicos do Banco do Brasil, já considerando a nova cotação após o desdobramento das ações. Temos aí uma cotação atual de R$ 28,00, com a variação positiva nas cotações do banco nos últimos 12 meses de 40,74%. Note que o dividend yield está de 4,10%, no entanto foi uma distorção gerada em razão do desdobramento das ações. Até então, o dividend yield médio dos últimos 12 meses era de 8,2%. E partindo para a análise da notícia, um estudo realizado pelo Itaú BBA aponta, como publicado no Money Times, que o payout do Banco do Brasil poderia ser ainda maior do que o que é hoje praticado. A reportagem inicia com dados gerais sobre a situação naquele momento do Banco do Brasil, com ganhos de mais de 70% na bolsa no ano passado, ou seja, em 2023, permanecendo ainda assim descontado quando comparado a outros pares no setor bancário, negociando a 0,8 vezes o preço sobre o valor patrimonial e a 4 vezes o preço sobre o lucro. É importante dizer que o Itaú BBA entende que o Banco do Brasil oferece valor, crescimento e um forte dividend yield de 12% com boas projeções para 2024. Eles esperam um crescimento de 9% na comparação anual em relação às receitas e de 10% no lucro líquido, rendendo um ROI, ou retorno sobre patrimônio líquido, de 21%. E já que falamos de lucro líquido, tá aí um gráfico que representa pelo menos os últimos 13 anos de lucros apresentados pelo Banco do Brasil, com um destaque para o ano de 2023, que foi o recorde de lucratividade com 35,6 bilhões de reais, dentro do centro das projeções feitas pelo próprio banco. Para 2024, as projeções de mercado indicam um lucro líquido de 38,5 bilhões, e vocês vão entender por quê. Você pode observar no primeiro plano, nesse comparativo entre 2023 e 2024 das projeções corporativas do banco, que com um lucro líquido de 35,6 bilhões em 2023, esse valor ficou exatamente no centro das projeções do banco, que indicavam 33 a 37 bilhões para 2023. Já para 2024, como você pode observar, as perspectivas do banco é de uma lucratividade líquida de 37 a 40 bilhões de reais. Então, tendo em mente que a projeção do mercado é de 38,5 bilhões de reais, esse valor ficaria exatamente no centro da meta, repetindo o que aconteceu em 2023. Por isso, considerando a projeção de lucro líquido para 2024 e as projeções do banco para 2024, nós temos como completamente possível de ser atingido um patamar de lucratividade dentro do centro das projeções do próprio banco, tal qual aconteceu em 2023. Já em outro ponto, temos os indicadores de mercado do Banco do Brasil e nesse gráfico a representação do desempenho das ações comparado ao Ibovespa nos últimos 12 meses. Note que as ações do Banco do Brasil entregaram uma valorização superior a 59%, enquanto o Ibovespa nesse mesmo período entregou um retorno de 22,3%. Já em relação a dividendos e JCP distribuídos, note que em 2023 foram mais de 13 bilhões de reais, representando lucro por ação de 11,8 bilhões para os acionistas e um dividend yield em 2023 pouco abaixo do praticado em 2022, com 9,5%. Note que a projeção para 2024 de dividend yield transita entre 11% a 12%. E continuando a análise da notícia do Money Times, o Itaú BBA acaba apontando alguns pontos a favor do Banco do Brasil para embasar essa projeção otimista em relação aos lucros em 2024. A corretora afirma que o Banco do Brasil é um dos únicos bancos a entregar uma receita líquida de juros e lucros acima das expectativas de 2023. E continua projetando uma expansão da receita líquida de juros com os clientes, que deve compensar a eventual redução esperada para a receita líquida de juros com títulos, levando a uma receita líquida de juros total em 2024 11% maior na comparação anual. Além disso, eles esperam que o custo de risco acabe diminuindo com a melhora nos
os portfólios individuais e de pequenas e médias empresas. No segmento do agronegócio, o Itaú BBA acaba afirmando que historicamente o portfólio entregou uma boa performance, mesmo nos momentos em que houve queda nos níveis de produtividade das colheitas, e reafirmam as estimativas de lucro líquido para o Banco do Brasil em 2024 de 38,5 bilhões, uma alta anual de 10%. E agora, analisando a possibilidade de aumento do payout do Banco do Brasil e, consequentemente, dos dividendos pagos aos seus acionistas, o Itaú BBA simulou um cenário com a elevação do payout do banco para 50%, considerando o período de 2024 a 2026 e colocando como parâmetro também um crescimento de 10% do portfólio em cada um desses anos. Esse é o cenário base. Considerando essas premissas, o Itaú BBA alcançou 3 cenários diferentes de rentabilidade. No primeiro deles, o cenário mais pessimista aponta uma contração do ROI dos atuais 20% para 14% até 2026. Ainda assim, o Banco do Brasil poderia elevar o seu payout em 50% e seguir confortavelmente acima de vários indicadores de risco bancário. E mesmo no cenário base, com a elevação do payout para 50%, o Banco do Brasil continuaria numa posição confortável em relação a indicadores de risco bancário. A notícia ressalta ainda que mesmo o Banco do Brasil não sendo parte significativa na distribuição geral de dividendos para o governo, aumentar o payout para 50% adicionaria cerca de 6 bilhões aos cofres públicos durante o período levantado nesse estudo. E nessa tela nós temos as principais informações e gráficos relacionados a esse estudo do Itaú BBA, considerando os cenários de ROI. Note que no pior cenário, o cenário pessimista, o bear case, o ROI do banco sairia dos quase 21% atuais para 14% em relação ao cenário base. Esse ROI reduziria para 17%, e no caso do melhor cenário, ou bull case, ele reduziria apenas para 19%. Isso tudo considerando a elevação do payout a 50% de 2024 a 2026. Nos gráficos abaixo, temos apenas a demonstração em cada um desses cenários de redução de alguns índices de risco bancário, como o CET1 e o BIS. E confirmando as informações desse estudo de Itaú BBA, vemos a análise de capital com índices atualizados de Basileia e capital principal do Banco do Brasil, em que, como destacados para vocês, o Banco do Brasil está numa situação muito confortável, e considerando o patamar mínimo desejado estabelecido pelo Banco Central de 11% para instituições financeiras. Então, como vimos no estudo, foram levantadas pelo menos 2 premissas para defender a ideia de que a elevação do payout do Banco do Brasil para 50% com um pagamento maior de proventos aos acionistas não traria instabilidade ao banco. Primeiro porque o banco apresenta, pelo menos nos últimos 3 anos, resultados sólidos e crescentes, e também a eventual elevação no pagamento aos acionistas não traria uma redução dos índices mínimos em relação à análise de risco das instituições financeiras, nem a inobservância das regras estabelecidas pelo Banco Central. Outra premissa importante diz respeito à disposição da própria gestão do banco em remunerar cada vez melhor os seus acionistas, dado inclusive um fato relevante publicado no início de 2024, que trazia, além do calendário de pagamento de proventos aos acionistas, a aprovação, a partir de proposta do Conselho de Administração, de elevação do payout de 40%, que foi praticado em 2023, para 45%, o payout que será praticado no exercício de 2024. E para fortalecer essa visão sobre a gestão do banco e seu entendimento de que a remuneração aos acionistas é extremamente importante, destacamos uma frase dita pelo CFO do Banco do Brasil, o Giovanni Tobias, em uma entrevista concedida a um portal da internet que segue: preferimos uma estabilidade com um pagamento de 45% do lucro em dividendos do que um payout baixo com dividendos extraordinários como o do Itaú. Então ele acabou comparando a um dos pares que tem uma rentabilidade quase igual ao do Banco do Brasil, entendendo que a política deles não coaduna com aquela que é posta em prática pelo Banco do Brasil. Então ele continua dizendo que eles preferem ter esse payout fixo mais elevado, pois ele traz mais previsibilidade e segurança para o investidor. O acionista vai saber ao longo do ano o percentual do lucro que ele vai receber. Então, com base nisso, traçamos uma projeção, utilizando o payout atual de 45% e uma outra projeção considerando a eventual elevação do payout para 50%. Então, com 45%, considerando a cotação atual, na data de gravação desse vídeo, temos R$ 27,98 de cotação. Em relação ao lucro líquido projetado, como já foi afirmado anteriormente, ela é de 38,5 bilhões de reais para 2024.
Número de ações, já considerando o recente desdobramento, pouco mais de 5 bilhões 730 milhões de ações. O lucro por ação nesses dois cenários de payout seria de aproximadamente R$ 6,72. O dividendo por ação é que sofre alteração. Considerando um payout de 45% atual, temos aproximadamente R$ 3,02 de dividendo por ação. Já no cenário com um payout de 50%, teríamos um dividendo por ação de R$ 3,36. Isso muda também em relação ao dividend yield. Ele seria de 10,8% com os 45% de payout atuais e de aproximadamente 12% caso o payout fosse elevado para 50%. E continuando as projeções, temos a projeção de lucro líquido e preço teto para 2024, atualizada e já considerando o recente desdobramento das ações do Banco do Brasil. Como dito, o lucro líquido projetado para 2024 é de 38,5 bilhões, o payout projetado é de 45% e a cotação atual é de R$ 27,98. Se você deseja um dividend yield de 6%, o preço teto é de R$ 50,50. 7% com R$ 43,00, 8% com R$ 38,00, 9% com R$ 33,50 e 10% com R$ 30,00. Agora as projeções considerando o preço teto e a margem de segurança. Note que em todos os cenários de 6 até 10% de dividend yield ainda existe, considerando a cotação atual de R$ 27,98, margem de segurança. 6% com 44,59% de margem. E essa variação de 7 a 10% vai de 34,93% até pouco mais de 6,70%. Então, por hoje é isso, se inscreve em nosso canal e até o próximo vídeo.